Nós já vimos no nosso módulo anterior que, a nosso ver, a desapropriação é uma forma de aquisição a título originário de bens. Vamos prosseguir. E eu quero falar agora sobre o que pode ser objeto da desapropriação. Essa é uma pergunta que é muito recorrente para quem faz concursos públicos, para quem vai submeter a algum tipo de prova. E a pergunta é: o que pode ser desapropriado? Bem, respondendo de imediato a você, é importante que se saiba que tudo que é suscetível de propriedade pode ser desapropriado. Ou seja, tudo aquilo que pode ensejar uma relação de domínio, de propriedade, pode ser objeto de desapropriação em princípio. Portanto, bens imóveis, bens móveis, semoventes e até direitos podem ser desapropriados. É comum as pessoas imaginarem que só imóveis podem ser desapropriados. É o mais comum, mas não se exaure no campo da propriedade imobiliária a possibilidade de desapropriação. Bens imóveis, bens móveis, semoventes e direitos podem ser desapropriados. Tenhamos claro isso, portanto. Também direitos podem ser objeto de desapropriação dentro daquilo que dispõe o artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Por que eu friso isso? Porque nós já vimos que nas outras formas de expropriação, seja desapropriação para fins de política urbana, seja na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, essas situações expropriatórias apenas podem recair sobre bens específicos. Por exemplo, na desapropriação para fins de política urbana, só pode ser desapropriado o solo urbano subutilizado, não edificado, que infringe a regra do plano diretor, como nós vimos. Na desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária, só pode ser desapropriado o imóvel rural que desatenda a sua função social. Portanto, quando estamos falando do que pode ser desapropriado, por óbvio, eu estou me referindo à desapropriação tradicional, à desapropriação regra, aquela que pode abarcar quaisquer bens expropriados. E é nesse sentido, então, que eu posso dizer que, com base no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que é o que prevê a desapropriação por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, tudo que é suscetível de desapropriação pode ser, tudo que é suscetível de propriedade, pode ser desapropriado. Bens imóveis, bens móveis, semoventes e direitos. A doutrina, todavia, costuma estudar aquilo que não é suscetível de desapropriação, aquilo que realmente não pode ser desapropriado, aquilo que, na verdade, não pode ser objeto da ação expropriatória do Estado ou através da desapropriação. E aquilo que não pode ser objeto da desapropriação, topicamente, pode ser resumido nos seguintes itens. Primeiro, não podem ser desapropriados direitos personalíssimos. Repito, não podem ser desapropriados direitos personalíssimos. O que são direitos personalíssimos? Como você sabe, direitos personalíssimos são aqueles direitos que decorrem do simples fato de uma pessoa ter personalidade jurídica, ou seja, ter personalidade de ser humano, personalidade decorrente, obviamente, da sua existência. São direitos que estão estritamente vinculados com uma existência pessoal e que, portanto, são indissociáveis, são inalienáveis, não podem ser separados da pessoa. Basta que uma pessoa exista para que tenha esses direitos decorrentes da sua personalidade. Então, por exemplo, direito à liberdade, direito à vida, direito à intimidade, direito à honra, são direitos personalíssimos. E, óbvio, se são esses direitos inseparáveis de uma pessoa, se eles não podem ser dissociados de uma pessoa, eles não podem ser desapropriados, não se pode retirar esses direitos das pessoas. Portanto, primeiro item que não é suscetível de desapropriação, os direitos personalíssimos. Segundo item, também não pode ser desapropriada a moeda corrente. Claro. Vamos lembrar do artigo 5º, inciso 24 da Constituição, que nós já vimos em módulos anteriores. Lá se fala que a desapropriação pode ocorrer por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante prévia e justa indenização paga em dinheiro. Ora, qual o sentido que eu tenho de desapropriar moeda corrente para pagar
em moeda corrente no mesmo valor. Não tem absolutamente nenhum sentido. Então, portanto, moeda corrente, por definição, não é passível de expropriação. Terceiro tópico que também não se sujeita à desapropriação. Parece até uma coisa óbvia, mas não é. Se costuma afirmar em doutrina que as pessoas não podem ser objeto de desapropriação. Sim, as pessoas. Alguém vai dizer, bom, mas isso é óbvio, né? Que uma pessoa não pode ser objeto de desapropriação. Pessoas não são suscetíveis de propriedade. Desde o fim da escravidão, uma pessoa não pode ser objeto de propriedade de outra. Ao menos juridicamente falando. Ou seja, é impossível que isso ocorra. Ora, diante disso, então, se diz, não se pode ter, em momento algum, a desapropriação de pessoa. Parece óbvio, mas, repito, não é. Por quê? Porque quando eu falo que pessoas não podem ser desapropriadas, eu me refiro tanto às pessoas físicas como às pessoas jurídicas. Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas não podem ser objeto de desapropriação. Aí você pode me perguntar, como assim? Pessoa jurídica não pode ser desapropriada? Respondo eu, enquanto pessoa não, porque pessoas não se desapropriam. O que pode acontecer em relação a uma pessoa jurídica é, por exemplo, o que acontece com uma pessoa física, em primeiro lugar. Eu posso desapropriar os bens da pessoa jurídica, como posso desapropriar os bens da pessoa física. Perfeito. Mas em relação à pessoa jurídica, pode haver uma outra situação, que não pode ser vista como desapropriação da pessoa, porque a pessoa não é suscetível, ela em si, de propriedade. O que pode ocorrer em relação à pessoa jurídica é a desapropriação dos direitos representativos da pessoa. Como assim direitos representativos? As ações, as cotas sociais. Isto são direitos que decorrem da pessoa jurídica, mas que não se confundem com ela. Por exemplo, uma sociedade anônima gera acionistas que têm as ações. Esses direitos de representação, esses podem ser desapropriados. Isso não é desapropriação de uma pessoa, mas é desapropriação dos direitos representativos da pessoa. Vejam, imagine-se que eu tenho uma empresa que, por alguma razão, o Estado julgue como importante tê-la como instrumento da sua ação. Mas é uma empresa privada. Nada impede que o Estado desaproprie, por exemplo, todas as ações dessa empresa, transformando-a totalmente numa empresa pública, porque o seu capital será inteiramente público. Ou então desapropriando a maioria das ações com direito a voto desta empresa. E aí eu teria uma sociedade de economia mista. Isso não quer dizer que eu desapropriei a pessoa, eu desapropriei os direitos representativos da pessoa. Isto é possível. Portanto, o que não é suscetível de desapropriação? Já que tudo que é suscetível de propriedade, em regra, pode ser expropriado. Primeiro, não podem ser desapropriados os direitos personalíssimos. Segundo, não pode ser desapropriada a moeda corrente. Terceiro, não podem ser desapropriadas as pessoas. Embora, no que diga respeito às pessoas jurídicas, pode haver a desapropriação dos seus direitos representativos. Importante pergunta que muitas vezes se faz é: e bens públicos? Bens públicos podem ser desapropriados? Bem, é muito comum quando se faz esta pergunta a um estudante de direito ou alguém que nunca estudou mais detidamente o tema de desapropriação, essa pessoa derrapar. Por quê? Porque ela vai pensar, bom, desapropriação de bem público. Se o bem já é público, vai desapropriar por quê? Se o Estado já é proprietário desse bem, por que vai haver desapropriação? Atenção. Quando eu falo se é possível, ou pergunto se é possível a desapropriação de bem público, no fundo o que eu quero saber é o seguinte: um ente da federação pode desapropriar bem do outro? União pode desapropriar bem de Estado? Estado pode desapropriar bem de município? Município pode desapropriar bem do Estado? Estado pode desapropriar bem da União? Município pode desapropriar bem do Estado? Ou seja, pode um ente federativo desapropriar bem do outro? Esta é a pergunta que se quer ouvir a resposta quando se indaga se bens públicos podem ser desapropriados. E qual é a resposta? Pode haver desapropriação de bens públicos? A resposta é sim,
nos termos da legislação, pode haver desapropriação de bem público. Mas que legislação? Voltamos ao já citado, no módulo passado, o Decreto-Lei 3365 de 41, que é a nossa lei das desapropriações, que disciplina a desapropriação do artigo 5º, inciso 24. Se você tem a lei em mãos, vamos olhar exatamente o que afirma o seu respectivo artigo 3º. O artigo 2º da lei, parágrafo 3º, diz o seguinte, artigo 2º, parágrafo 3º. E vou retificar novamente, artigo 2º, parágrafo 2º, diz o seguinte: os bens do domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos estados, mas em qualquer caso ao ato deverá preceder autorização legislativa. Artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. Vejam, este artigo está claramente dizendo que pode haver sim a desapropriação de bens públicos, mas são necessários dois requisitos. Para haver a desapropriação de bens públicos são necessários dois requisitos. Quais são? Primeiro, a União pode se desapropriar dos estados e dos municípios. Vejam aqui claramente, aqui está dito, os bens dos domínios dos estados, municípios, federais e territórios poderão ser desapropriados pela União. Então, portanto, a União pode desapropriar de todo mundo. Mas, especificamente, os bens dos municípios também podem ser desapropriados pelos estados. Então, União pode desapropriar de estados, municípios, territórios, e estados podem desapropriar de municípios. Essa é a linha que a Constituição estabelece. Claro, este é o primeiro requisito, portanto. Evidente que a recíproca não é verdadeira. Município não pode desapropriar de estado, município não pode desapropriar da União, estado não pode desapropriar da União. Claro? Regra estabelecida. Segundo requisito, o parágrafo 2º é claro, mas em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. Ou seja, a desapropriação de bem público deve ser autorizado legislativamente. Deve haver uma lei que autorize a desapropriação. Pergunta, lei de quem? Lei da Casa Legislativa do ente expropriante ou lei da Casa Legislativa do expropriado? A resposta, com a devida vênia, é óbvia. É lei da Casa Legislativa do expropriante. Por quê? Porque se eu exigisse lei do expropriado, do proprietário do bem, para consumar a desapropriação, eu estaria desfigurando a desapropriação, porque eu estaria exigindo uma concordância da Casa Legislativa de quem quer e de quem vai efetivamente ser desapropriado. E desapropriação não exige concordância do desapropriado. Basta a decisão do expropriante. Portanto, esse requisito quer dizer o seguinte: se a União quiser desapropriar bem do Estado ou do município, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional deve autorizá-lo. Se o Estado quer desapropriar do município, uma lei pode autorizá-lo. Ou seja, são, portanto, dois requisitos. A linha União desapropria de todo mundo, é possível, e Estado só desapropria de município. Nada mais é admitido. E para que isto ocorra, é necessário uma lei da entidade expropriante, que venha do ente expropriante. Claro? É isto que diz o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. Há quem diga que esse dispositivo é inconstitucional. Será? Por quê? Na verdade, há juristas que entendem que esse dispositivo quebraria o equilíbrio federativo. Nós sabemos que não existe na federação hierarquia entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Não existe hierarquia. Ora, na verdade, esta lei implicitamente está estabelecendo uma hierarquia entre os entes, dizendo que a União pode mais que o Estado pode mais que o município. É como se fosse uma linha hierárquica. E, segundo alguns juristas, isso quebraria o equilíbrio federativo. Mas é uma tese. Não é o que deve ser respondido por você, se arguído eventualmente num concurso público ou num exame de ordem, em qualquer situação que, porventura, você tenha que dar uma resposta objetiva. Vale o que disse a lei. Então, portanto, a pergunta é possível desapropriar bens públicos? Resposta, sim, nos termos da nossa legislação.
Que legislação? Artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3.365 de 41, que estabelece que a União pode desapropriar de estados, de territórios, que estados podem desapropriar de municípios, desde que exista prévia e específica autorização legislativa para que isto ocorra. Já já voltamos com outros tópicos de desapropriação.